queridos, graça e paz, que bom estar aqui com você, mais um dia, mais um momento aqui da palavra de Deus para o teu coração. Eu quero dizer que esse dia é um dia muito especial. Eu quero dizer para você que esse dia é um dia mais que especial para mim e para você. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço fraterno para todos os líderes, todos os ministros, todos os pastores nesse dia de hoje. Um abraço forte, meu amigo, pastor, que você se sinta acolhido não por homens, mas sim por Deus. Que você se sinta abraçado pelo Senhor nesse dia de hoje. Essa tarefa tão nobre que nos foi concedida. Eu quero dizer para você nessa noite que eu me sinto honrado, eu me sinto feliz, eu me sinto grato a Deus por ser um pastor. Um abraço forte em todos vocês, meus queridos. Eu quero dar uma saudação especial também para a IBN Alto Guandu, a igreja no qual eu sou pastor. Quero dizer para vocês que eu me sinto muito feliz, muito honrado em ser pastor dessa igreja. Eu quero dizer para vocês que eu agradeço a Deus pela igreja que Ele confiou a mim. Eu peço sempre que as bênçãos dele sejam derramadas sobre vocês. Muito obrigado, Deus, por tudo, por essa oportunidade, por essa honra de pastorear uma igreja sua, Senhor. Muito obrigado. Eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra para você. Independente da sua dificuldade, da sua luta, das suas dúvidas, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Você que pode, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no verso 27 e 28, fala sobre um chamado. E eu quero compartilhar com você um pouco dessa palavra e fazer com que você reflita acerca do seu chamado. A Bíblia diz, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, no verso 27 e 28, passada essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Sabe, eu estava lendo esse texto nas primeiras horas desse dia e eu fiquei refletindo acerca do chamado, da vocação. E eu queria começar essa ministração, essa palavra que Deus separou para mim e para você nesse dia de hoje, nesse dia tão especial, fazendo uma pergunta: qual a sua vocação? Qual o seu chamado diante de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha, durante todo esse tempo de sua caminhada, você talvez tenha pensado ou tenha imaginado que chamado, que vocação é apenas para pastor, para ministro da palavra. Sim, é também, mas eu quero dizer para você que o chamado ele estende a mais pessoas, estende até você. E eu queria que você colocasse a sua mente, exercitasse a sua mente. Qual o propósito de você dentro de uma igreja? Qual o seu chamado dentro de uma igreja?
você está fazendo dentro de uma igreja? Esse texto que nós lemos aqui fala acerca da convocação de um homem, do chamado de um homem. Aqui está dizendo que Jesus ele estava passando por aquela cidade e num determinado lugar ele viu um homem, e aqui está dizendo que era Levi, um publicano, um coletor de impostos, e ele dá uma ordem para aquele homem, ele determina algo para aquele homem. A Bíblia diz que esse homem estava sentado perto da coletoria, perto do lugar onde ele coletava ali os impostos, ele fazia a contabilidade ali. E Jesus passa e fala uma frase. Ele fala duas palavras, ou melhor, uma palavra: segue-me. Essa palavra pode fazer toda a diferença na nossa vida. Essa palavra, ela pode mudar a nossa vida, a nossa história. Sabe, queridos, o verso 28, ele fala acerca da postura daquele homem, da decisão que aquele homem tomou. O verso 28 me mostra e mostra para você com muita clareza que aquele homem, ouvindo aquela palavra vinda de Jesus, nós podemos perceber que ele abandona tudo aquilo ali, ele larga aquilo ali e passa a seguir Jesus. Sabe, queridos, quando se fala em seguir Jesus, naquele tempo literal ali, você imagina que a pessoa ela larga o emprego dela, ela larga as coisas que ela tinha naquele momento, e o coração é tão impactado naquela hora que ela não quer saber de nada, a única coisa que ela quer é seguir Jesus. A Bíblia nos traz um relato muito importante acerca do cego Bartimeu. A Bíblia diz, no final da passagem desse milagre, que quando ele teve a vista restaurada, quando ele teve a visão restaurada, a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Sabe, queridos, seguir Jesus é algo maravilhoso, é algo magnífico. Porém, você tem que saber que não é algo fácil. E eu fico imaginando esses dois personagens. Eu queria falar sobre esses dois personagens. E se você puder se encaixar dentro de um desses dois personagens, para você tornar a sua reflexão um pouco mais fácil, você vai entender que parece que no momento em que nós decidimos em seguir Jesus, no momento em que nós abrimos mão de coisas, sabe, que talvez aos nossos olhos, ao nosso entendimento, era tão importante para nós, e de repente a gente resolve abrir mão daquilo para seguir Jesus. Eu fico imaginando os primeiros passos desses homens, os primeiros dias que esses homens estavam seguindo Jesus. Eu garanto a você que nos primeiros dias, o publicano Levi, ele deve ter tido dificuldade na sua caminhada. Eu imagino que nos primeiros dias que Bartimeu estava seguindo Jesus, eu imagino que ele teve muitas dificuldades. Talvez a noção de tempo, a noção de espaço, talvez ele não estava ainda acreditando naquilo que estava acontecendo com ele. Talvez Levi, durante algumas horas, alguns dias, ele ainda não estava entendendo o que ele estava fazendo.
Talvez veio muitas coisas na cabeça desses homens, gerando dúvidas acerca da decisão que eles tinham tomado, que eles tinham acabado de tomar. Assim também, queridos, é eu e você, na nossa caminhada inicial. Sabe, lá atrás, quando você encontrou com Jesus, e que você recebeu o seu chamado para ser diferente, não para ser o melhor, mas para ser diferente, para viver uma nova vida, para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de um corpo. Eu creio que gerou muita dúvida. Eu creio que, assim como eu imagino que você também pensou, será que vai valer a pena? Será que é isso tudo mesmo que eu quero? Ah, queridos, mas quando o tempo foi passando, queridos, quando as horas foram passando, quando o caminho começou a ser percorrido, sabe, queridos, eu imagino que Levi, eu imagino que Bartimeu, eu imagino que você, assim como eu, sabe, nós começamos a ver coisas maravilhosas, nós começamos a ver os milagres sendo realizados, nós começamos a contemplar as maravilhas de Jesus, sabe, e aí o coração foi começando a se alegrar e a dúvida foi batendo em retirada, sabe? E a nossa visão, a nossa noção de tempo, de espaço e a certeza de que realmente, verdadeiramente, sabe, valeria a pena toda aquela decisão que nós tomamos de largar tudo e seguir Jesus. Ah, queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Nós precisamos de evoluir nesse caminho. Nós precisamos de evoluir nessa caminhada. Você já abriu mão de tudo. Você já abriu mão de muitas coisas. Não tenha medo do caminho. Mesmo que Jesus, nesse evangelho mesmo de Lucas, ele, no momento em que ele é perguntado, questionado, né? Pessoas vão até ele e oferecem a companhia, né? Fala, Senhor, nós queremos te seguir. Nós queremos caminhar com o Senhor. Aí ele vira e fala, olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho de Deus, o Filho do homem, ele não tem onde recostar a cabeça. Sabe, queridos, a caminhada não é fácil. Caminhar com Jesus vai ter o momento em que nós vamos contemplar os milagres e as maravilhas, mas vai ter os momentos difíceis também. Porque o próprio Jesus disse para mim e para você que nós teríamos aflições nesse mundo. Mas era para a gente ter bom ânimo, não desanimar. Sabe, queridos, eu fico olhando aqueles homens seguindo Jesus. E eu imagino, queridos, que cada um que seguia Jesus observava Jesus bem de perto. E o mais interessante que eu quero chamar a atenção de você nesse dia de hoje. Você já percebeu que quando você fica muito perto de uma pessoa, você começa a imitar aquela pessoa? Você percebe que quando você fica muito perto de uma determinada pessoa, você começa a falar como aquela pessoa. Você começa a fazer igual aquela pessoa faz. Você começa a imitar aquela pessoa. Sem você perceber, você começa a imitar aquela pessoa. Ah, queridos, quanto mais você caminhar com Jesus, mais parecido com Ele você vai ser. Quanto mais você
caminhar com Jesus, mais você vai fazer as coisas igual a que Ele faz. Você vai falar como Jesus. Você vai andar como Jesus. Você vai agir como Jesus. Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Queridos, que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que nós não sejamos multidão. Que nós sejamos discípulos, seguidores. Que nós sejamos perseverantes. Que nós sejamos unânimes. Que nós sejamos fortes na nossa caminhada. Sabe, queridos, fazer parte da multidão é muito ruim. Fazer parte da multidão é muito superficial. Sabe por quê? Porque a multidão, ela chega a um certo ponto que ela se dispersa, ela se desfaz. Queridos, mas discípulo não. Discípulo, ele prossegue. Ele continua caminhando. Ele continua seguindo. Ser multidão é muito pouco para mim e para você. Seja discípulo. Seja imitador de Cristo. Seja íntimo. Caminhe com Jesus. Mesmo que você fique sabendo que não será fácil. Mesmo que você descubra que vai haver muita luta, muita dificuldade. Mas eu te garanto uma coisa. É melhor do que ficar pelo caminho. É melhor do que continuar prostrado, parado. Sabe, queridos? Jesus, ele diz assim: se você quer vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Sabe, queridos? Mesmo que ele não tenha onde recostar a cabeça, mesmo que ele não tenha onde reclinar a sua cabeça, encostar o seu corpo, eu quero dizer para você que vale a pena. Vale a pena, faz toda a diferença na nossa vida seguir Jesus. Queridos, esses homens tomaram uma decisão importante na vida deles. Muitos homens tomaram decisões importantes diante de Jesus. Você, pastor, que tomou a decisão de abrir mão de tudo para servir a Deus, não se arrependa de maneira nenhuma. Não se entristeça, mesmo que a sua caminhada tenha sido difícil, árdua, mas vale a pena. Você, querido, que faz parte de uma igreja, que abriu mão do mundo para seguir a Cristo, que tem um chamado dentro da sua igreja, que tem uma vocação, cumpra esse chamado, faça a diferença para aquilo que você foi escolhido. Não desanime, não pare, continue a sua caminhada. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, Deus querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. E que dia tão especial, Senhor. Que dia maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas maravilhas, pelos milagres que o Senhor tem nos concedido, pela proteção, pela paz. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido.
Obrigado, Jesus, por ter escolhido cada um de nós. Ó Deus, entra com providência, Senhor, nessa hora. Mesmo em meio às dúvidas, aos medos, às incertezas que nós estamos vivendo nesse tempo, eu quero agradecer ao Senhor, porque em momento nenhum nós estamos nos sentindo sós. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Mais uma vez, um abraço forte para você. Fique na paz e que Deus nos abençoe. Amém.